Salve galera, Rod Brito na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Rod Brito. Vamos lá, com feudalismo, continuando a parte de Baixa Idade Média. Um salve para minha galera do primeiro ano do Colégio do Carmo, Rede Senec, aqui de Unai, que está comigo ao vivo agora, na gravação dessa nossa aula de Idade Média. Então, continuando o nosso raciocínio, se você não assistiu às outras aulas sobre feudalismo, sobre Idade Média, para aqui, não continua, volta na playlist de feudalismo e assiste as outras partes sobre feudalismo, alta e baixa Idade Média. Bom, então, vimos a formação das rotas de comércio, vimos a formação das ranças, né, da congregação de cidades comerciantes, principalmente a Liga Hanseática ali do Mar do Norte, e assim como nós tínhamos associações de cidades comerciantes, nós também tivemos associações de mercadores e artesãos de um mesmo feudo ou de uma mesma região. O que significa isso na prática, né? Nós vamos ter uma espécie do que hoje nós chamamos de cooperativa. Claro, com um sistema e uma dinâmica um pouco diferente. As chamadas guildas ou corporações de ofício. Lembrando que durante o período medieval, nós tínhamos os artesãos. O artesanato era predominante naquele período histórico, um modo de produção predominantemente manual e familiar. O mestre artesão, ele era uma figura central dentro dessa dinâmica do artesanato. E era ele que tinha o conhecimento de todas as etapas do ofício, da produção daquilo que ele fabricava. Mas ele recebia o auxílio, tá? O mestre artesão, ele recebia o auxílio do jornaleiro, que era aquele que trabalhava por jornada de trabalho, por dia de trabalho. Ele tinha o auxílio do aprendiz, geralmente eram membros da sua própria família, mas não exclusivamente. Era para esses aprendizes que os mestres artesãos passavam as etapas do ofício, perpetuando o sistema de artesanato. É claro que com o passar do tempo e o desenvolvimento do capitalismo, nós vamos ter outras modalidades de produção, né? O artesanato gradualmente vai sendo substituído pela manufatura, a manufatura mais à frente vai ser substituída pela maquinofatura. Bom, mas é só para a gente entender o raciocínio, tá? Como funcionavam as guildas? Vamos lá para a definição? Bom, guildas ou corporações de ofício, associações de mercadores e artesãos que detinham o monopólio das atividades artesanais, controlavam, evitando a concorrência, regulamentando preços, estabelecendo normas de produção, controle de qualidade, assistência aos membros. Ou seja, na prática, as guildas, elas monopolizavam o comércio local. Vamos pegar um exemplo bem simples? Suponhamos que nós temos uma guilda de artesãos fabricantes de tapetes dentro de um burgo. Dentro de um burgo significa que só podem vender tapetes aqueles artesãos que fazem parte da guilda local. Já entendeu, né? A guilda protege os comerciantes locais de comerciantes que venham de fora, reservando o mercado consumidor interno para os produtos produzidos apenas pelos artesãos locais, que fazem parte da guilda. Além disso, a guilda vai determinar a qualidade desses tapetes, a quantidade de tapetes que seria produzido semanalmente por cada artesão, o material utilizado na produção desses tapetes, o valor final desses tapetes, o valor que seria pago aos jornaleiros. Então perceba que as guildas ou as corporações de ofício, que eram grupos de grandes comerciantes e artesãos, acabavam sufocando qualquer tipo de concorrência que pudesse surgir.
porque só poderia comercializar se fizesse parte da guilda, se fizesse parte da corporação de ofício. E ao fazer parte da corporação de ofício, da guilda, automaticamente ele aceita todas as regras e as normas. Quem é que coordenava essas guildas? Logicamente, os artesãos mais antigos, os mestres artesãos mais antigos, que no final das contas controlavam e estabeleciam, dentro desse contexto, toda a normatização. Eu não me lembro de ter visto na literatura algo como, por exemplo, guildas relacionadas à caça, combate. Não me lembro desse tipo, eram outros tipos de associações, né? Aí já é uma parte mais militar envolvendo a cavalaria. No caso das corporações de ofício, eu não me lembro de ter tido, por exemplo, algo relacionado a um aparato militar. Era muito mais uma questão de base comercial, tá? Então, entenda, dentro dessas corporações de ofício, eu vou ter, num primeiro momento, uma proteção do artesão local. Mas raciocina comigo, só para a gente não se alongar muito e já avançar. Raciocina comigo. A mesma guilda que protegia da concorrência externa sufocava o desenvolvimento econômico dessa região. Concorda comigo? Porque se um artesão entendesse que ele não queria mais fazer tapetes de lã, por exemplo, mas queria fazer tapete de pele de castor, ele não podia fazer, a não ser que a guilda autorizasse. Ou seja, havia uma padronização nesse momento. E a guilda, ela protegia, mas ao mesmo tempo controlava o artesanato local. Então é importante a gente observar isso, tá? Bom, esse renascimento urbano é uma grande consequência desse renascimento comercial. É importante que você entenda isso. Esse renascimento do comércio, esse ressurgimento da circulação de moedas, faz com que os núcleos urbanos comecem a se ampliar. Os burgos se transformam em áreas comerciais fortificadas, cercadas justamente para evitar invasões e saques externos. Um detalhe importante: quando surgem esses burgos, logicamente vai haver aí uma confusão. Por quê? Aonde surgem esses burgos? Esses burgos surgem dentro dos feudos. E automaticamente os senhores feudais vão se sentir no direito de explorar esses habitantes dos burgos, os burgueses, artesãos e comerciantes, que não entendiam dessa forma. Como eles sustentavam, através das suas atividades comerciais, esses nascentes burgos, eles buscavam, lógico, uma independência em relação aos feudos. E a independência, ela vinha basicamente através das cartas de franquia. Essas cartas de franquia eram documentos que era um documento que o senhor feudal concedia aos burgueses daquele burgo específico, para que esse burgo consiga a sua autonomia dentro do feudo, ou seja, não devendo mais, por exemplo, pagar impostos sistematicamente ao senhor feudal. Uma observação. Você deve estar percebendo que neste momento da história, a posse de terras já não é o único símbolo de poder para essa sociedade. Não é verdade? Com o ressurgimento do comércio e com o ressurgimento da circulação monetária, com o surgimento do pensamento capitalista burguês que surge nesse momento, o acúmulo de capital começa também a ser símbolo de poder e de status. Tanto é que muitos senhores feudais vão inverter a cobrança de tributos. Ao invés de cobrar tributos em produção, vão começar a cobrar tributos, impostos, em moedas, em capital. Tá? É claro que nem todos os senhores feudais concediam as cartas de franquia de bom grado. Estabeleciam um preço, os burgueses se reuniam, pagavam esse preço. Então, as cartas de franquia podiam ser adquiridas ou por indenização
o senhor feudal está sendo indenizado por perder este pedaço do feudo, ou a carta de franquia poderia ser conquistada pela via militar, por guerra. Aí os burgueses montavam seu próprio exército, geralmente mercenário, e combatiam com a cavalaria do senhor feudal, em algumas dessas vezes, conquistando a sua independência e obrigando o senhor feudal a assinar a carta de franquia. Tá? Então eu vou ter um renascimento urbano. Um comentário adicional. Esses burgos que surgem ali na Baixa Idade Média, entenda como cidades muito mal estruturadas, logicamente, né? Casas muito próximas umas das outras, com uma baixíssima infraestrutura, saneamento básico inexistente, né? Não havia água encanada potável, não havia um sistema de coleta e de tratamento de esgoto. Então, assim, eram áreas muito fétidas e áreas muito suscetíveis a doenças, a proliferação de doenças pelas condições precárias dessas primeiras cidades europeias, ali na Idade Média, desses burgos europeus. Então é importante a gente levar em consideração esse contexto de infraestrutura, porque vai ser importante para o que vai vir agora. Vai se ligar diretamente com o próximo contexto. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Chegamos ao século XIV. Chegamos ao momento da grande crise da Idade Média. O século das crises, como é conhecido o século XIV, gerando para a Europa a dizimação de cerca de 1/3 da população europeia. Quando nós falamos das crises do século XIV, nós estamos falando especificamente sobre quais crises? Sobre a fome, sobre a peste negra e sobre as guerras. Esses 3 elementos, fome, peste negra e guerras, somados, dizimaram cerca de 25 milhões de habitantes naquele contexto histórico, naquele contexto europeu. Nós estamos passando por uma das maiores pandemias da história mundial e temos ali, entre 1347 e 1350, a peste bubônica, né, a peste negra, uma das grandes pandemias da história da humanidade. Então, se você se lembra, nós tivemos um crescimento populacional acentuado a partir do século XI e automaticamente nós tivemos também uma ampliação da produção de gêneros agrícolas para abastecer essa população que cresceu consideravelmente entre o século XI e o século XIII. Século XIV, principalmente, uma grande quantidade, cerca de 75, 76 milhões de habitantes. Por mais que as técnicas agrícolas tenham se desenvolvido, o homem ainda era refém da natureza. O que eu quero dizer com isso? O século XIV trouxe um período, ali por volta de 1333, 1337, trouxe um período de grandes enfrentamentos na questão natural. Períodos de chuvas torrenciais, períodos de secas intensas. E esses períodos de grande variação climática acabaram gerando um impacto muito grande na produção de alimentos. Há quem defenda, e aí, só para a gente relembrar deste ponto, há quem defenda historicamente que essa variação climática tenha sido resultado de uma interferência da ação humana no perfil natural da Europa ao longo da Idade Média. O que eu quero dizer com isso? Lembram das áreas de terras comunais, bosques e florestas derrubadas, pântanos drenados? Pois bem, há quem defenda que essa interferência na paisagem natural da Europa, para ampliar a área de agricultura, tenha gerado justamente essas mudanças climáticas tão profundas que resultaram nesses períodos de secas e de inundações, que dizimaram plantações de cereais e que geraram a grande fome na Europa. Mas quando eu falo a grande fome,
necessário que você tenha a noção. Não é uma fome no sentido de você, vou ali abrir a geladeira e ok. Vou ali, peguei um pedaço de pão e tudo bem. Não. É uma fome tão intensa que gerou o fim dos estoques de cereais, atingindo a grande massa de população camponesa, mas também atingindo nobres. E nesse período de extrema fome, há relatos de alguns absurdos, né? De pessoas se alimentando de cães, pessoas se alimentando de ratos, pessoas invadindo cemitérios e desenterrando mortos, pessoas se alimentando, pais se alimentando de filhos. Então era esse tipo de fome que se desenvolveu na Europa naquele momento. Dentro desse contexto de baixíssima oferta de alimentos, logicamente, você sabe que o organismo humano vai ter a sua imunidade impactada. A imunidade pela falta de nutrientes, de vitaminas e, logicamente, de sais minerais, enfim, vai estar suscetível a qualquer tipo de doença. E a doença chegou. Como eu disse, por volta de 1347, existem os relatos dos primeiros casos de uma doença misteriosa, bulbos, né? Então, por isso, peste bubônica. E como esses bulbos negros, essas bolhas negras, elas eram inexplicáveis naquele momento, logo imediatamente entendeu-se que aquela doença era castigo de Deus. E a Igreja Católica tratou de reforçar esse imaginário, de que esta doença era um castigo de Deus pelo descumprimento das vontades do Senhor, pelo fato da população ter saído do campo e ido para o meio urbano, pelo fato da burguesia ter se enriquecido através do seu próprio trabalho, através de práticas que eram comuns para a burguesia, como, por exemplo, a prática da usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros. A Igreja Católica condenava essa prática da burguesia europeia, porque dizia que o tempo pertence a Deus. Se o tempo pertence a Deus, ele não pode ser sobretaxado. Então, naquele momento, a doença que hoje nós sabemos ser transmitida pelo piolho do rato, a peste que se proliferou justamente pela baixíssima condição de infraestrutura desses aglomerados urbanos. Como eu disse, os burgos eram muito mal estruturados e acabaram sendo um ambiente propício para o desenvolvimento da doença e para o alastramento rápido da doença sobre a população europeia. Ironicamente, acredita-se que os primeiros ratos infectados tenham vindo justamente nas embarcações, nos navios, que traziam as especiarias orientais e que desembarcavam ali na Península Itálica, né? Então, dentro desse contexto, olha para você ver o mapa. Eu vou ter, a partir de 1346, a partir das áreas da Sardenha, da Provença, nós vamos ter o alastramento da doença pela Europa e pelo norte da África. O raciocínio simplista de base teocêntrica da época gerou uma solução imediata. Bom, peraí, o problema é que Deus está castigando porque nós saímos do campo e viemos para os burgos, para as cidades, então a gente resolve. Para acalmar Deus, nós saímos da cidade e voltamos para o campo. Uma grande parte da população volta ao meio rural, levando a doença consigo. Né? Logicamente, não se tinha conhecimento científico na época, não se tinha esse conhecimento que nós temos hoje para entender que a doença estava se alastrando justamente pelas péssimas condições sanitárias, pelas péssimas condições de higiene da época. Acreditou-se muito na questão do castigo divino, a Igreja Católica impondo esse imaginário sobre a sociedade. Surgiram várias seitas flagelantes, né? Autoflagelantes, os fiéis saindo em procissões, se chicoteando, né? Pedindo penitência e perdão a Deus. Isso foi comum na Europa naquele período. O fato é que a fome e a peste geraram uma dizimação sem igual para a Europa e para o mundo naquele contexto até então.
houve a dizimação da sociedade, e a partir desse momento, logicamente, os ânimos se acirraram. O que seria natural, se a gente parar para pensar? O que seria natural é que, com a diminuição tão grande do número de camponeses, do número de servos, que a produção diminuísse. E que a cobrança sobre esses camponeses também diminuísse. Mas foi justamente o que aconteceu ao contrário. O que eu quero dizer? Com a grande perda de servos, os senhores feudais começaram a exigir que esses servos que sobreviveram produzissem o equivalente a todos aqueles que haviam morrido. Começou, então, a haver uma superexploração da classe camponesa. E neste cenário de fome, de uma doença inexplicável, da Igreja Católica dentro desse contexto de mentalidade teocêntrica, impondo a culpa a essa sociedade, e agora com a superexploração da nobreza sobre esses camponeses, logicamente que esses camponeses se sentiram tão pressionados que acabaram se revoltando. São as rebeliões camponesas que estouraram na Europa entre os séculos XIV e XV. As Jacqueries na França, as revoluções camponesas lideradas por John Ball na Inglaterra, acabaram sendo as mais emblemáticas. E perceba no mapa que eu vou ter revoltas de caráter urbano e camponês em praticamente toda a Europa Ocidental. E isso vai gerar um impacto muito grande, porque a nobreza não estava preparada para isso. A nobreza se assusta num primeiro momento, porque vê suas propriedades sendo invadidas, vê o manso senhorial, o castelo, sendo saqueado, os camponeses com machados, com foices, com rastelos, vão invadir as propriedades senhoriais. Então, há um impacto inicial, que é um impacto de surpresa, um impacto de susto, por parte dos senhores feudais. Mas, quando eles conseguiram entender a situação e se reestruturar, foi uma grande matança de camponeses. Porque, se você se lembrar, quem é que recebia treinamento militar desde cedo? Os nobres. Quem é que tinha condições de se equipar? Armaduras, escudos, lanças, espadas? Os nobres. Ou seja, foi comum encontrar em florestas europeias nesse momento vários camponeses mutilados, esquartejados, enforcados. Só que isso teve um impacto junto à nobreza. Porque, raciocina comigo, a fome e a peste já haviam dizimado boa parte dos servos, da mão de obra. Agora, uma outra parte considerável dos servos acabou sendo assassinada pelos próprios nobres. Eu vou ter aí uma diminuição muito grande da mão de obra dentro desse contexto europeu. E, logicamente, com uma quantidade muito pequena, ou pelo menos uma quantidade muito menor de mão de obra, isso vai acabar enfraquecendo o poder dessa nobreza, que começa a se ver fragilizada, que começa a se ver assustada dentro daquele momento, não conseguindo coordenar todas as ações. Bom, não bastasse tudo isso estar acontecendo na Europa, a partir de 1337, estoura aquela que foi a principal guerra do período medieval, envolvendo os dois grandes reinos e os reinos emblemáticos da Europa naquele momento, a França e a Inglaterra, num conflito que fica conhecido historicamente como a Guerra dos 100 Anos, que durou 116, na verdade, e que de guerra teve algo em torno de 80, 85 anos. Eu tive o restante do tempo de trégua, de festividades, de paz entre os dois reinos. Mas, historicamente, acabou se convencionando chamar de a Guerra dos 100 Anos. E por que a Guerra dos 100 Anos estoura? Por que se inicia a Guerra dos 100 Anos? Dois motivos. Um motivo político e um motivo econômico. O motivo político, a sucessão do trono francês. O trono francês fica vago,
E na linha de sucessão se apresentam dois nomes. Filipe IV, da dinastia Valois, que seria o herdeiro natural, e o Eduardo III, rei da Inglaterra, que por um parentesco distante dizia ter direito de se colocar na linha de sucessão. Na disputa entre os dois, Filipe IV vence a disputa e assume o trono francês. Então, motivo político: a disputa pelo trono francês entre Filipe IV e Eduardo III. Motivo econômico da guerra: a disputa pela região do Flandres, uma região de intenso comércio. E, logicamente, quem dominasse a região do Flandres teria uma elevação da carga de impostos. Era uma área de grande trânsito e grande comércio. Essa disputa comercial entre ingleses e franceses por uma região que era famosa pelo comércio de tecidos. Bom, começa a guerra. E na primeira fase da guerra, nós vamos ter uma ampla vantagem das tropas inglesas. Nesse primeiro momento, as tropas inglesas conseguem imprimir uma sucessivas derrotas aos franceses. Mas o cenário muda a partir do reinado de Carlos V. A partir do reinado de Carlos V na França, começa uma espécie de recuperação das tropas francesas frente ao inimigo. E lembrando, um detalhe que para mim é muito fundamental na questão da guerra entre França e Inglaterra: o fato da Inglaterra não ser ligada ao continente europeu. Eu tenho uma divisão ali pelo Canal da Mancha. Então, as invasões eram inglesas sobre o território francês. É bom a gente entender isso. E dentro desse contexto, eu vou ter uma recuperação parcial com o Carlos V, e essa recuperação, de fato, vem no reinado do rei Carlos VII. Por quê? Porque dentro do reinado do rei Carlos VII, eu vou ter a figura emblemática da heroína francesa, a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, uma figura emblemática, dizia ter visões de Deus, da Santa Margarida, tinha um comportamento muito diferente do que era aceito para as mulheres, né, para as ladies do período. Vestia-se com roupas masculinas, cortava o cabelo muito curto, cavalgava diferente de uma mulher do período. E a Joana d'Arc foi responsável por conduzir as tropas francesas contra os invasores ingleses, contra os inimigos ingleses. Um detalhe importante sobre a figura da Joana d'Arc, tá? Dentro desse contexto, nós vamos ter um ponto muito emblemático, que é o fato de unificar essa sociedade. Entenda, até este momento, o que valia para cada indivíduo era o feudo que ele pertencia, ok? Eu sou Rodrigo do feudo tal, eu sou João do feudo tal. Mas nesse momento, sendo invadidos e tendo o inimigo à frente, desenvolve-se na França, pela primeira vez na história, um sentimento de unidade, um sentimento de patriotismo, quiçá um sentimento de nacionalidade pela primeira vez na história francesa. Esquecem suas origens e agora se unem contra um inimigo comum, liderados pela Joana d'Arc, que gera esse sentimento de unidade entre a população francesa. O desfecho da vida da Joana d'Arc nós já conhecemos, né? Capturada, acusada de heresia, acusada de bruxaria, é queimada viva pelos inimigos, mas o exemplo da Joana d'Arc leva os franceses a se unirem contra os ingleses, e o desfecho da Guerra dos 100 Anos acabou sendo a vitória dos franceses, a derrota dos ingleses e a unificação do Estado francês a partir daquele momento. O que acontece com os ingleses? Os ingleses voltam para a Inglaterra em 1453. Derrotados, 2 anos depois, vão ter que enfrentar um novo conflito, uma guerra civil que se inicia na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, entre 1455 e 1485. Bom, esse é um outro assunto
que nós vamos analisar mais para frente. O fato é que a Guerra dos 100 Anos foi um grande marco naquele momento final da Idade Média. Mas cuidado, cuidado. Historicamente falando, o marco final da Idade Média não foi a Guerra dos 100 Anos. Historicamente falando, didaticamente falando, o marco final da Idade Média foi a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Cuidado para não confundir pelo ano, tá? O ano final da Guerra dos 100 Anos, coincidentemente, é o ano final da Idade Média, iniciando a partir desse momento a Idade Moderna. Mas, Idade Moderna, absolutismo, mercantilismo, reforma protestante, renascimento, antigo regime, tudo isso é assunto para outra playlist, é assunto para outro vídeo. Então, um abraço para você que acompanhou a série Feudalismo até aqui com o Rod Brito. Não se esquece de deixar seu like, não se esquece de compartilhar e se inscrever no canal. Tudo de bom e sem massagem, pai. Fui!